Olá pessoal, tudo bom com vocês? Frederico aqui dos Kits, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, cá estamos de volta para o YouTube, gerando material interessante para você que gosta de impressão 3D, você que gosta de plástico modelismo, você que adora pintar figuras para board games, né? Action figures e outros, né? Estamos finalmente aqui prontos para mais interação com você, trazendo conteúdo de qualidade, né? Como todos sabem, ou se você não sabe, né, deveria saber, há alguns meses a AK Interactive lançou uma nova leva de tintas, chamadas de tintas de terceira geração, né? São essas aqui, em substituição a essas aqui, que são as tintas de segunda geração. Após dar uma zapeada na internet, YouTube e outros sites, né, eu vi que tinha muito pouco material comparativo dessas duas tintas, né? Então perguntas básicas como, poxa vida, por que eu vou pagar um valor um pouco maior nessa tinta que nessa? O que ela me traz de diferença? Para responder essas dúvidas, né, fazer um comparativo em português das tintas de terceira geração para a linha de segunda geração, né, nós desenvolvemos esse vídeo e eu espero que vocês gostem bastante. Então, esse vídeo será dividido na parte de apresentação da linha G3, né, que vai ser meio que institucional, só que mais rápido, né, e uma outra parte que vai falar diretamente de o que uma tem que a outra não tem, onde foram as evoluções, né, se houve alguma evolução, e por fim a gente vai partir para um teste na bancada de pintura ali. Essa aqui é a minha bancada de montagem, vai para a bancada de pintura ali, né, e vamos jogar isso na prática em cima de umas chapas de plástico virgens, beleza? Então, bora lá! Bom, então vamos começar agora a questão do nosso embate G2 versus G3, né? Que tinta será melhor? Qual tinta vai atender mais? Qual que é a expectativa que cada um deve ter ou não, né? Com relação a cada uma delas. Bom, vamos começar pelas tintas já conhecidas, né? Que são as tintas de segunda geração. Né? São tintas já bastante tradicionais e conhecidas. Temos vários fabricantes que as produzem. A AK, obviamente, né? Temos a Rataka, da Polônia. Na Espanha temos a Vallejo e a Amomig. E até mesmo que no Brasil a gente tem a Hobby Cores. Eu acho que a Dry Colors também tem uma linha acrílica, né? Enfim, vale a citação, né? Então são tintas que você vai achar com uma certa facilidade no mercado. Já estão muito consolidadas, já tem uma base boa de usuários, de fãs, né, ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? E elas já são assim bastante conhecidas por certos artistas, certos entusiastas, né, pintores. Então, ela já tem um nome no mercado. Por isso, todo mundo já sabe os pontos fortes e os pontos fracos, né, de cada uma dessas tintas, né, de cada uma dessas marcas. Até nuance entre as marcas, as pessoas já conhecem. Então, como que era composta a linha de segunda geração da AK que nós conhecíamos até hoje, né? Eles possuíam a linha Air para aviação, então o ZAF, Luftwaffe, Marinha Imperial Japonesa, Exército Imperial Japonês, tudo tava aí misturado nessa área. A linha AFV para militarias, né? Então a gente tinha os Panzers, o US Army, o exército soviético, depois o exército russo, né? A linha Figures, né, com tintas tanto para pele quanto para acessórios e para os uniformes. A linha naval, se eu não me engano, para a Marinha dos Estados Unidos, Reino Unido, né? Temos os vernizes que eram ofertados com 17 ml ou 60 ml, né? E era fosco, brilhante, acetinado e ultra fosco, sendo que esse último só em 60 ml que era disponibilizado. Os primers,
o diluente, o retardante, todos eles em frascos de 60 ml, né? E o Perfect Cleaner em 100 ml. Então, basicamente, essa era a nossa linha de tintas com as quais nós estávamos acostumados. Mas agora chegaram as tintas de terceira geração, né? Então, é uma linha que ela ainda não foi totalmente implementada, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Elas procuram corrigir alguns vícios das tintas de segunda geração, né? Como eu conversei com vocês, né? As tintas acrílicas com as quais nós estamos mais acostumados, elas têm pontos fortes e fracos. Então, obviamente, a AK procurou com essa linha G3, né, corrigir os problemas que eram comuns nas tintas de segunda geração, que algumas pessoas realmente não eram tão fãs, né? E aí a gente vai falar mais sobre isso, né? Elas vão ter um maior rendimento, né? E o paradigma de uso já vai ser também um pouco diferente. E é claro que a gente vai se aprofundar em cada um desses pontos agora. Bom, então agora temos a linha G3 que ela sofreu uma expansão substancial, né? Toda essa parte em azul são as novidades. Então, de novo, mantemos a linha para aviação, a linha para militaria e a linha para figuras, né? Só que agora nós temos novas linhas de tintas, né? Cada linha dessa de tinta você vai ver pelo próprio rótulo, né? O logo da AK muda de cor em cada um desses rótulos, né? Então você pode ver ali, são 6 linhas novas, né? E cada uma delas tem um uso bastante específico, né? A laranja é tintas de uso geral, branco, azul, verde, cinza, vermelho, são essas cores que não tem um FS específico, né? Não tem um Federal Standard, não são HAL, não são RLM, né? Essas tintas estão aí, né? Tem a linha sépia, que são os inks. Os inks são tintas muitíssimo fluidas, né? E elas vão construindo a cor delas gradativamente. Então é quase como se fosse um wash, né? É uma tinta fluida, é uma tinta muito diluída, né? Que aí você vai pintando e ela vai criando efeitos de variação tonal, mas muito sutis. Aí eu já vi até alguns modelistas usarem como se fosse um post-shading, usando o aerógrafo, mas dá para você usar isso também usando o pincel, né? Tem a linha amarela, que são as tintas concentradas e eles não estão exagerando não, elas são concentradas mesmo, né? Embora tenha a mesma quantidade de sempre, né? Mas a concentração de pigmentos é muito maior. Temos aqui a linha azul, que são as tintas metálicas, ouro, bronze, cobre, prata, etc. A linha cinza, que são os auxiliares, né? Então você tem o Crackle Medium, você tem o Glaze, você tem o retardante, né? E você tem a linha ciano, que são as tintas pastéis, né? Então você tem aquelas cores com menos saturação. Também vão ser interessantes como cores auxiliares, né? Ou para você fazer efeito de tintas que sofreram muito intemperismo por conta de sol ou agentes químicos, né? Vai ser interessante esse uso da linha ciano também. Bom, e continuando, né? Aqui em azul não é bem novidade, mas são novidades no que tange a questão das quantidades, né? Os vernizes agora de terceira geração, eles ganharam 40 ml, cada um deles, né? E vão ser fornecidos em frascos de 100 ml. Fora, óbvio, né? Que eles tiveram a química deles modernizada em relação aos antigos, né? Então nós temos aqui também os primers, que vão passar pela mesma reformulação, né? E vão ser vendidos numa versão expandida agora, antes era 60 ml, agora são 100, né? O thinner de terceira geração também 100 ml, né? O retarder, ele ainda continua
o retarded de segunda geração de 60 ml e o de terceira geração com 17 ml, tá? Que é inclusive da linha cinza que nós falamos agora há pouco, né? E o Perfect Cleaner, né? Ele vai ser super expandido para um frasco de 250 ml. Então, agora você vai ganhar assim, uma quantidade considerável a mais de produto de limpeza para o seu pincel ou para o seu aerógrafo. Bom, então vamos agora para os finalmente, né? Vamos para o comparativo antes da gente ir para a bancada, né? Então, nós temos aqui as linhas G2 e G3 comparadas, né? E temos aqui em volume, rendimento, solubilidade, prontidão, resistência, secagem e toxicidade. Vamos ver como que cada uma delas se sai. Bom, em termos de volume ofertado, não há diferenças sensíveis, né? O frasco de 17 ml continua sendo um frasco de 17 ml, então, em tese, a gente não tem nenhuma diferença nesse sentido. Questão de rendimento, aqui que a gente começa a ter assim, uma diferença muito favorável para a G3. O rendimento da G2 para a G3 melhorou muito, porque a tinta agora vem mais concentrada, né? Ela é uma tinta que ela não é mais tão líquida, tão fluida, né? Em relação ao que era na segunda geração, né? Em termos de solubilidade, a G2 e a G3 são a mesma coisa, né? Como que eu fiz essa análise de solubilidade? Eu diluí as tintas com todos os diluentes que eu tenho aqui de tintas acrílicas, né? Inclusive aquele meu diluente caseiro, que é a água mais álcool isopropílico. Funcionaram à perfeição, não tive nenhum problema, nenhuma reclamação, né? Testei na wet palette, testei na paleta comum, testei com aerógrafo, testei com pincel, né? Então, assim, não houve nenhuma diferença. Então, quem já está habituado com tinta acrílica não vai ter problema nenhum de migrar da segunda geração para a terceira geração de tintas, né? Questão de prontidão. O que eu entendo por prontidão? É você pegar a tinta e já preparar para o uso, né? Eu coloquei que as duas são equivalentes nesse sentido. Por quê? Porque eu, de qualquer maneira, eu já faço uma diluição, né? Mesmo que o cara fale assim, tinta pronta para uso em aerógrafo, tinta pronta para uso em pincel. Eu ainda dou uma diluídazinha, né? Para preparar. Então, eu diria que ambas estão assim no mesmo nível de prontidão, né? Ou seja, de qualquer maneira, você vai ter que pegar e dar uma diluidinha nelas, né? Para uso, especialmente se você estiver falando de aerógrafo, né, com a de terceira geração, que eu falei logo no início, né, que ela é mais concentrada, então você vai ter que necessariamente dar uma diluída. A G2, se você tiver um aerógrafo de ponto 30 para cima, dependendo da pressão, você pode jogar direto na cuba do aerógrafo e mandar bala no seu trabalho. Mas em geral eu prefiro sempre diluir. Então, para mim, elas ficaram pau a pau, né? Ficaram equivalentes, sendo que a G2 tem uma leve vantagem por conta disso, mas nada que chegue a ser demeritório. Em questão de resistência, eu estou falando resistência a atrito, queda, passadedo, falo de resistência mecânica mesmo. Em questão de resistência mecânica, não é que a G2 seja ruim, mas a G3 ela é melhor ainda, né? Eu sempre pintei muito com tinta acrílica e algumas vezes a G2 ela tendia a dar uma escapada. A G3 eu já usei, já tentei jogar, joguei no chão e tudo mais, né? Simulei aqueles problemas que a gente costuma ter, né? E não vi nenhum momento em que ela cedeu da superfície, né? É claro que se eu pegar um prego e passar, ela vai sair como qualquer tinta sairia, né? Mas para uso normal, ela tem uma resiliência maior mecânica, na minha opinião. Tempo de secagem, as duas equivalentes, são tempos muito baixos, né? Então você consegue, quem estiver trabalhando com aerógrafo, trabalha sem grandes problemas, né? Em pouco tempo ela já está apta ao toque. E questão de toxicidade,
também as duas são ótimas, são equivalentes, você não vai sentir fedor, né? Você não vai sentir cheiro forte de nenhuma delas. Você pode trabalhar com verniz, com o thinner delas, com aerógrafo, com família por perto, criança por perto, animal por perto, que não vai ser um problema sério, beleza? Bom, então a gente tem aqui que a tinta G3 ela acaba sendo realmente uma evolução em relação à tinta de segunda geração, conforme era prometido. Mas agora vamos ver isso na prática. Então, galera, como agora estamos aqui na bancada, né? Trouxe 4 tintas, né? Uma G2, outra G2 da Hataka, né? Essas duas eu trouxe aqui para fazer uma demonstração de como que essa série Intense realmente tem uma pigmentação absurdamente concentrada em relação a uma tinta normal, tá? Mas os testes mesmo vão focar nessas duas tintas aqui, tá bom? Então vamos começar vendo a questão de o quão mais concentrada essa tinta é que essa daqui. Uma diferença que vocês vão notar assim que vocês pegarem essa tinta aqui, esse frasco de tinta de terceira geração, vocês conseguem entender o que eu estou tentando mostrar aqui? Trata-se da homogeneidade, né? Essa tinta estava parada já tem alguns dias que eu não a uso, né? Eu recebi essa tinta da AK, né, gentilmente, para fazer teste, demonstração, né? E você vê que essa tinta de terceira geração ela não decanta, né? Já não se pode dizer o mesmo, por exemplo, daqui da tinta de segunda geração, ó. Você vê que aqui em cima nós temos o dispersante e aqui embaixo claramente nós temos a tinta em si, o pigmento, né? Então, para você homogeneizar isso aqui, você precisa ficar balançando isso por muito tempo. Embora seja um bom exercício para a musculatura do braço, né? Mas a gente quer pegar a tinta e já partir para a bancada. Então, essa é a prontidão da qual eu estava falando na tabela, né? Essa tinta com pouquíssimo preparo já está pronta para uso. Você basicamente só tem que diluir. Essa daqui você vai ter que agitar bastante para homogeneizar a mistura, para depois diluir. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos ver como que é a viscosidade da tinta de segunda geração, né? Isso aqui foi depois de ter balançado bastante. Né? E agora vamos ver como que é a tinta de terceira geração. Você vê como é que ela, para gotejar, é muito mais difícil do que a de segunda geração. Daqui ela demora mais para você conseguir diluir, né? Até porque essa daqui já está meio que pronta para jogar no aerógrafo praticamente, né? Ela está um pouquinho mais grossa, mas dá para brincar. Essa daqui não, essa daqui vai precisar ser mais bem diluída. Vamos fazer o teste com diluente caseiro. Água e álcool isopropílico. Uma gota em cada. E vamos ver como é que vai ser o comportamento de cada uma delas. Você vê que a tinta da esquerda já começou a se misturar. Da direita ainda meio que nem tchan, né? Tão grossa. Então vamos ver como é que... Então temos aqui a tinta de terceira geração, né? O cinza mais claro. Vamos ver agora. Olha como é que ela é muito mais líquida. Fica muito evidente, né? Então essa daqui ela está muito mais pronta para uso direto no aerógrafo que essa daqui, né? Inclusive aproveitar, né? Acho que é meio óbvio, mas é bom fazer essa demonstração, né? Tinta G2, tinta G3. Como dá pra ver, ó, dá pra misturar
sem problema nenhum uma na outra. Ambas são diluídas, inclusive até mesmo num diluente. Ó, você pode jogar G3 G2, G2 G3, né, sem problemas, se você quiser. Temos aqui também uma rataca que a gente pode usar de... já foi previamente misturado também, né? Que a gente pode usar aqui também para mostrar. Aqui com o pincel. Já está clareando de novo. A mistura está totalmente homogênea de um lado, né? Agora vamos ver aqui do outro lado, ó. Mesma coisa. A mistura ficou completamente homogênea, deu para misturar. Bom, acabamos de ver aqui a questão da viscosidade, né? Realmente, conforme eu falei, a viscosidade da tinta G3 é maior que a da G2, então ela vai render mais, né? Porque vai precisar ser mais diluída, né? Mas vamos agora para a prática, né? Estamos aqui com um conjuntinho, né, de chapas de plástico, né? Vamos fazer o teste de pintura, né, com aerógrafo, né, segunda geração, pincel segunda geração, aerógrafo terceira geração, pincel terceira geração, né? Então vamos ver como é que vai ser o desempenho, né, dessas tintas com cada um desses métodos de aplicação. As chapas são virgens, elas estão limpas e desengorduradas, mas não foram lixadas, não tem primer, não tem nenhum subterfúgio para que a aderência da tinta seja melhor, beleza? Então vamos começar com o pincel segunda geração, depois vamos fazer o pincel para terceira geração, né? E por último vamos para a questão da aerografia. Nada de pincel Winsor & Newton, aqui vai ser pincelzinho tigre número 6, pônei, bem fuleiro mesmo, né? A gente quer saber como é que é o desempenho da tinta, então precisamos usar o máximo possível de tudo aquilo que a gente não usaria em dias normais, né? Bom, vemos a nossa primeira demão. Eu vou poupar vocês de ficar vendo essas pinceladas repetidas e vou mostrar o resultado final, tá bom? Depois eu digo quantas passadas de pincel foram necessárias para chegar nisso aqui. Bom, agora vamos para a nossa próxima parte aqui, que vai ser a pintura com o pincel da peça de plástico, né, usando a tinta de terceira geração, né? Tirar o excesso, isso é uma boa ideia. E mesma coisa, né? Primeira demão, vamos esperar secar, aplicar as próximas demãos e assim que estiver pronto, nós vamos mostrar aqui como que ficou. Vamos agora para a pintura com o aerógrafo. Para pintura, de novo, não vou usar o diluente original da AK, vou usar o diluente caseiro mesmo, tá? Vou usar um aerógrafo bem xing-ling, né? Esse Sajima 130K, velho de guerra.
pressão de 15, 12 psi, beleza? Vamos agora à fase de pintura com aerógrafo para ver os resultados. Bom, primeira demão aplicada, né? Tá agora secando, dá pra ver que ela ainda não tá perfeitamente seca, né? Por conta desse brilhinho que tá aparecendo aqui, né? Mas em questão de alguns minutos vai estar pronta pra gente fazer uma análise. Agora é hora de pintar com a nossa G3, tá? Lembrando que depois dos testes, né, eu vou postar aqui as diluições, número de demãos usadas e tudo mais, tá bom? Lembrando sempre que a aplicação de tinta acrílica no aerógrafo mais progressiva possível, para você evitar o olho de peixe e tudo mais. Intercala cada passada com uma boa soprada de aerógrafo para que a tinta fique seca. E praticamente você já tem a tinta totalmente homogênea. Sequinho. Tanto que eu tô só assoprando, não tô aspergindo tinta mais não. Já foi o suficiente. E para quem tem curiosidade, né, vamos agora aos nossos números finais de aplicação de tinta, para mostrar como que é a questão do rendimento e aplicação da G2 e da G3. Bem, pessoal, então chegamos aqui à reta final. Vamos analisar aqui os resultados que nós temos. Bom, começando pelo pincel, né, eu fiz essa pequena tabela aqui para botar vocês a par de como que eu compreendi os resultados dos testes, né, bem como os parâmetros sobre os quais eles foram realizados. Então vamos lá. Ó, a tinta G2, o teste dela foi feito com 5 partes de tinta, para uma de diluente e uma de medium acrílico da Acrylex, tá? O pincel usado nos dois casos foi o pincel chato número 6 com pelo de pônei da Tigre, conforme eu já disse. Foram 6 demãos para conseguir ter uma cobertura completa, bacana da minha superfície, né? Tempo de secagem muito bom, dentro do esperado, né? E agora vamos para a G3. A G3 eu usei 3 partes de tinta para 3 partes de diluente, né? Ou seja, você tem que jogar uma proporção maior de diluente para ficar numa quantidade boa, né? De novo, a mesma porção de medium acrílico, né? Por que eu usei o medium acrílico? É que é interessante. Notem que eu usei o godê de alumínio, que não é o ideal para isso. Então, para eu retardar a secagem da tinta, eu tenho que usar o medium acrílico, né? Ou o drawing retarder, para que eu possa trabalhar com a tinta mais tempo. O ideal seria trabalhar com a wet palette, tá? O mesmo pincel foi usado e em vez de 6 demãos, com 2 demãos eu já tive um resultado satisfatório. Tempo de secagem idêntico da G2, né? E a questão do resultado. Eu achei o resultado da G3 melhor que o da G2, porque justamente eu consegui ter uma boa cobertura com menos esforço, né? Foram menos demãos usadas, foi menos tinta usada, né? Então eu achei nesse sentido a G3 superior à G2. Não é à toa que ela está fazendo tanto sucesso
com o pessoal que está pintando figura, board game e tudo mais. Para pincel, ela deu uma evoluída considerável em relação à segunda geração de tintas, né? E aí eu estou falando das tintas que estão aí no mercado de segunda geração, não só as da AK, tá? Mas de outras marcas também elas vão acabar incorrendo nesse mesmo resultado. Bom, no comparativo com o aerógrafo, né? De novo, né, vamos começar pela parte de parametrização, né? Foi usado um aerógrafo Sagima SW130K, agulha 0.3. A pressão foi de 12 psi e a distância foi aproximadamente 4 centímetros, tá? Às vezes ficou mais, menos, mas na média é por aí, que é a distância padrão que eu costumo usar, né? E aí você começa a ver o resultado, fica assim ainda mais gritante, né? A tinta G2, como ela já é bem líquida, né? Então geralmente eu jogo 3 partes de tinta para 1 parte de diluente, né? Com a tinta G3 eu fiz o oposto, foi 1 parte de tinta para 3 de diluente, né? Então eu inverti, né, os parâmetros, consegui bons resultados, tá? Levando em consideração que se eu tivesse feito 1 parte de tinta para 3 de diluente com a G2, teria saído assim quase um wash, né? Quase uma lavagem, né? A quantidade de mãos foi exatamente a mesma, né? 2. Tempo de secagem exatamente o mesmo. E o resultado, os dois resultados eu fiquei assim igualmente satisfeito, né? A superfície ficou muito bem pintada, ficou plana, ficou lisa, né? Conforme vocês vão ver agora. Bom, e lá vamos nós com os nossos resultados, né? Aqui primeiro a tinta de segunda geração, né? Essa parte aqui um pouco mais grosseiramente pintada é a parte com o pincel, tá? Aqui você tem a parte feita com aerógrafo, né? Ela chega a ser nojenta de tão lisa que fica, né? Com o pincel o resultado não ficou tão legal, né? E uma coisa interessante, né, que você vê, ó, é a mesma tinta, mas aqui ela tá bem fosca e aqui ela tá brilhante, né? Isso aqui muito é por conta da interferência desse camarada aqui, tá? Esse medium acrílico, ele, além dele deixar a tinta mais devagar de secagem, ele deixa a tinta com acabamento mais brilhante, né? E muito cuidado com esse cara aqui, porque ele tende a deixar a tinta praticamente insecável, digamos assim, se você usar uma quantidade muito grande. Então você tem que sempre usar menos de 1 gota para uma porçãozinha considerável de tinta, tá? É essa dica aqui que fica. E vamos agora a G3. A G3, ó, a aplicação dela ficou muito boa, tá? Nos dois casos, mas a aplicação com o pincel ficou ainda melhor, né? Aí de novo, ó, tem umas áreas que estão mais claras que outras, né? Justamente porque às vezes foi quando houve um pouco mais de concentração do medium, né? Mas a aplicação no aerógrafo ficou muito boa, né? Se a gente parar para analisar aqui, ó, a aplicação com aerógrafo de uma e de outra é praticamente equivalente em termos de qualidade, né? O desempenho de pincel das duas é que começa a dar uma certa diferença, né? Talvez com a wet palette não ficasse tão diferente assim, tão dispar, mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, então deixem o seu joinha. Dúvidas, tristezas e insatisfações, por favor, deixem aqui nos comentários, né? Compartilhem se vocês acharem esse conteúdo relevante e até mais.